Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui reunidos na Casa Espírita, para mais uma palestra, para início de semana, início de trabalhos. Então sejam todos bem-vindos, todos se aconchegando. A gente pede, como de praxe, gentilmente, para que todos desliguem os aparelhos celulares. Não é por capricho, mas é por conexão, tá, com o trabalho que vai ser aqui realizado, com todos os nossos protetores de luz. Então a gente pede gentilmente para que se desliguem os celulares, tá? E também a todos aqueles que puderem, no final, oferecer uma carona para quem tem dificuldade com transporte a essa hora, tá? Que também possa oferecer, que é bem-vinda toda ajuda, toda carona, tá? A gente está num momento também que a gente ainda está vivendo a Covid, a dengue, então que a gente possa manter o cuidado, tá? Se hidratando, nossos cuidados básicos, tá? Então, que nesse momento agora a gente procure relaxar com calma, com tranquilidade, com serenidade, com concentração, tá? Que a gente vai iniciar os nossos trabalhos, tá? A gente pede para que se apaguem as luzes, tá? Na qual a Sônia vai fazer a nossa meditação, então que a gente possa se sentar bem confortável, eliminando os pensamentos negativos, tá? Vamos nos concentrar aqui nesse momento de egrégora, de paz, que envolve a todos aqui presentes, junto com a espiritualidade, tá? Então, Soninha. Boa noite a todos. Eu escolhi, antes do relaxamento, uma página muito forte, muito interessante, que eu gosto muito. Eu queria que vocês ouvissem e já se sintonizassem para relaxar e para receber as bênçãos que serão derramadas sobre nós. A página é Ancestralidade, Perdão e Amor. Eu liberto meus pais do sentimento de que já falharam comigo. Eu liberto meus filhos da necessidade de trazerem orgulho para mim, que possam escrever seus próprios caminhos de acordo com seus corações que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Eu liberto meu parceiro da obrigação de me completar. Não me falta nada. Aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respire a vida. Libero-os das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram, consciente de que fizeram o melhor que puderam para resolver suas situações dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os amo e reconheço inocentes. Eu me desnudo diante de seus olhos, por isso eles sabem que eu não escondo nem devo nada além de ser fiel a mim mesmo e à minha própria existência, e caminhando com sabedoria do coração, estou ciente de que cumpro o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares invisíveis e visíveis, que possam perturbar minha paz e felicidade, que são minhas únicas responsabilidades. Eu renuncio ao papel de salvador, de ser aquele que une ou cumpre as expectativas dos outros, aprendendo através e somente através do amor. Eu abençoo minha essência, minha maneira de expressar, mesmo que alguém possa não me entender. Eu entendo a mim mesmo, porque só eu vivi e experimentei minha história, o que eu faço, por que eu faço. Me respeito e me aprovo. Eu honro a divindade em mim e em você. Somos livres. Essa antiga bênção foi criada no idioma Nahuatl,
falado desde o século VII na região central do México. Trata do perdão, do carinho e do desapego. Nesse momento agora, a gente vai chamar a Clélia para fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7 do Livro dos Espíritos, item 11. Instrução dos espíritos. Orgulho e humildade. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que nos foram dados poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para o vosso próximo sem humildade? Oh, não, pois esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se entre si e conduzirem-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades de vosso corpo. Relembrai aquele que vos salva, relembrai sua humildade, que fez grande e pôs acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Acreditam que isso lhe é devido. E é por isso que, quando Deus lhe tira o que tem, acusam-no de injustiça. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são formados com a mesma massa. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Que assim seja. Nesse momento, então, vamos entrar com a nossa prece inicial. Todos possam entrar agora em oração. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, cá estamos em mais uma noite de atividades, de estudo em nossa casa. Agradecemos a vossa presença, dos bons mensageiros de luz, que possam nos trazer, nos auxiliar no conhecimento, na sabedoria, nas nossas ações diárias. Que essa noite de estudo hoje seja protegida, abençoada e nos traga muita importância na nossa jornada. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria na noite de hoje, a gente recebe o nosso irmão Eugênio aqui na casa, com um tema muito pertinente, né? Que é orgulho e humildade. Tá? Eugênio, seja bem-vindo. Bom, o tema de hoje, orgulho e humildade, tenho certeza que é um tema que tem a ver com todos nós, né? Até porque durante a nossa caminhada, uns já há muito tempo, estou falando dessa que nós estamos, né? Outros há um pouco menos de tempo, mas nós cansamos de ouvir. Mas falando em orgulho e humildade novamente, que é um tema sério, porque por mais que a gente brinque com ele, todos nós, de alguma maneira, vemos enredado nessas duas palavras, desde que aqui chegamos. Não vou falar de antes, mas certamente as histórias muitas que trouxemos como tendências para essa determinada caminhada terrena onde estamos, tem muito a ver com tudo isso. Existem alguns conceitos sobre orgulho e humildade que eu não quero modificar, mas gostaria de atualizar à luz do dicionário, à luz da Bíblia, porque existem outros tantos conceitos ligados a esses, não que sejam totalmente errôneos, mas que têm um pouco do popular. E nós absorvemos aquilo até com alguns estereótipos. Por exemplo, com algumas honrosas exceções, quando nós pensamos, pelo menos eu assim sempre ouvi, a gente pensa numa pessoa orgulhosa, a gente pensa numa pessoa obrigatoriamente prepotente, provavelmente
como diriam os meus filhos mais novos, se achando, né? Com poder, às vezes, dentro de uma situação de poder, com situação material privilegiada. Mas, se nós lembrarmos com calma, nós conhecemos algumas, não são muitas, porque isso favorece, é claro, esse tipo de situações que eu comentei, a que o nosso orgulho seja estimulado. Mas, em muitas situações, temos certeza que conhecemos pessoas extremamente, vou colocar entre aspas a palavra agora, humildes conceitualmente, em termos materiais, até em termos de expressão, isso e aquilo, e são extremamente orgulhosas, a ponto, às vezes, de não querer aceitar ajuda. Então, é só para a gente atualizar esses dois conceitos. A humildade, por exemplo, nos é dito pelo dicionário. Pelo dicionário, a virtude é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Consciência. E não falta de autoconfiança. Tem pessoas que se colocam naturalmente, internamente para baixo, ou foram colocadas, e por isso tem esse comportamento, por coisas que ouviram durante a vida toda. Você não é capaz, tudo que você faz é errado, por exemplo. Não é verdade? E, no entanto, a consciência da limitação não quer dizer exatamente que você esteja para baixo. Quer dizer que você apenas é acordado para a verdade, a sua verdade. Porque quem tem consciência das suas limitações, automaticamente tem também seus valores. Uma lógica natural, não é? Mesmo que não tenha tudo isso desperto ainda dentro de si. Mas é dito o seguinte, segundo a Bíblia, ser humilde nada significa de fraqueza, mas sim comportarmos com bondade e amabilidade. Ser educado, por exemplo, isso é um ato de humildade. Não precisa andar assim, pode andar assim e pedir licença para passar, não é? Não precisa, obrigado, não precisa andar assim, vitimado. Pode andar assim e dizer, obrigado. E não importa para quem está agradecendo, né? Comportarmos com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Amor próprio deve ser, vou usar um termo mais corriqueiro, deve ser besta, deve ser metido. Amor próprio é ter consciência das suas possibilidades, ter dignidade. Lembra daquela palestra que alguém fez aqui sobre livre-arbítrio, lei da liberdade, se falava em dignidade? É ter consciência da sua dignidade. Não tem nada a ver com valores físicos, materiais. Mostrando força, amor próprio e autocontrole. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador. O Salvador, Jesus, tudo que nos é relatado das falas dele, dos exemplos que ele deu, não só do que ele ensinou com as palavras, mas do que ele ensinou principalmente pelo exemplo, mostrou sempre humildade, né? Nunca uma manifestação orgulhosa do eu sou. No entanto, essa pessoa humilde foi de extrema grandeza e altivez, até a sua última atitude, lá em cima, na cruz. E orgulho? Olha, eu detesto pessoa orgulhosa. Não precisa detestar, porque ela talvez não mereça esse comportamento seu. Você quer dizer a pessoa que tenta mostrar que é alguma coisa que talvez não seja. Porque quem o é, não precisa mostrar. A gente ensina isso até às crianças nas artes marciais, quando está ensinando a defesa, os ataques. Quem é confiante em si não precisa estar provando a toda hora, brigando com todo mundo e aceitando tudo quanto é provocação. Quem tem consciência do conhecimento que tem, seja em que âmbito ele esteja, não precisa toda hora estar mostrando que sabe. Isso é um atestado de
de certa forma, de um pouco de falta de autoconfiança. Eu me lembro de uma pessoa muito querida que dizia o seguinte, eu brincava com ele, depois criei intimidade, que ele era mais velho do que eu na época. Hoje eu acho que eu já passei ele, mas ele era mais velho do que eu na época. Ele dizia assim, não tinha uma vez que ele não dissesse assim. Olha que qualquer colocação, qualquer discussão, aniversário, ele dizia assim, mas não é só isso, ele tinha que colocar alguma coisa. Alguns assim, além disso, tem outro ponto que você não pensou. Ou seja, de diferentes maneiras, está sempre tentando mostrar que sabe alguma coisa a mais. Quando a gente toda hora quer mostrar que sabe alguma coisa a mais, é porque no fundo a gente sabe alguma coisa a menos. E tenta esconder isso. O orgulho é um sentimento de dignidade pessoal. Ser digno, esse é o orgulho. Na percepção correta do termo. Nós vamos ver por quê daqui a pouco. De consciência do seu próprio valor. Não é que eu seja mais do que ela, ou mais do que ele, ou mais do que ela. A consciência sobre o meu valor, não o meu valor em relação ao outro. Que é outro equívoco que nós fazemos, é estar nos comparando com o outro. Sempre como se nós não tivéssemos as próprias leituras nos ensinam, a doutrina espírita nos ensina e outros caminhos de estimulação e desenvolvimento espiritual nos ensinam, que a tua grande luta é contra você mesmo. Como Joana de Ângelo disse a Divaldo, que aparece no filme, numa passagem, e é uma das que sempre mexeu bastante comigo, ela diz o seguinte, Divaldo, as pessoas, os problemas, as coisas do mundo, nunca estiveram em torno de ti como tu as percebeste. Elas sempre apenas foram, aí já estou usando as palavras, não me lembro de todas exatamente como ela disse, elas apenas estiveram em torno de si, de tipo a te estimular no seu desenvolvimento. A luta da criatura humana é com a própria criatura humana. Eu não preciso achar que eu estou melhorando porque estou me comparando com ela. Aliás, já acharia isso que a minha esposa tem um medo louco de fazer uma comparação desse termo. Né? É que eu não posso perder a oportunidade. Né? Mas a gente nunca faz isso. A comparação nossa é de cada dia com o nós no ontem, em função do que a gente deseja para o amanhã. Ainda é dito o seguinte, todos os homens são iguais diante da balança divina, como foi bem lido no texto pela nossa irmã Clélia. E o grande perigo do orgulho, começando por ele, não está só nessas manifestações, é no caminho que ele dá aos outros para manipular conosco, sejam os amigos do outro lado, sejam os amigos que estão na carne como nós, desse lado. E aí, existe. Kardec, aqui na perguntazinha 228, aliás, 228, capítulo 20, no livro dos médiuns, nos é dito, todas as imperfeições morais são outras tantas portas de acesso aos maus espíritos, qualquer uma delas. Há que, porém, eles exploram com mais habilidade, é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma, ela menos tem consciência que o tem. É interessante também lembrar que da dificuldade que nós temos em olharmos com mais apuro e maturidade espiritual para os nossos flagelos internos. Daí aquela velho estímulo que nós recebemos sempre, naquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o que devemos fazer para buscar alcançar a felicidade e evitarmos o arrastamento pelo mal, a exploração de outros que não querem. E os amigos espirituais são clássicos em dizer, fazem como já vos foi dito por um sábio da antiga Grécia, um sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo, conhece as suas possibilidades, consequentemente tem a consciência também das suas limitações. Não vai ser manipulado com facilidade, seja pela
pelo estímulo do extrafísico no momento ou pelo estímulo do físico, não é? E aí nós vamos ver hoje algumas manifestações orgulhosas. E quando a gente fala essas manifestações orgulhosas, ou antes de falar, ainda vou trazer mais uma questãozinha aqui que Kardec dedo é grande, aperta duas teclas ao mesmo tempo. Questão 907 do nosso livrinho aqui, Livro dos Espíritos. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Olha o tamanho da resposta, é assim mesmo que está. Não, responde os benfeitores espirituais. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. E no seu abuso é que está a causa do mal. Como tudo em nossa vida. Lá no templo de Apolo para os romanos, Hélios para o grego, lá na Baía de Delfos, tem aquela frase que tu conhece a ti mesmo, né? Mas tem uma outra que é pouco falada. Conhece a ti mesmo e nada em excesso. Ou seja, nada em excesso. Nada em excesso. O caminho do meio é o que a gente deve buscar enquanto não conseguimos superar todas as nossas questões. E como o orgulho não é uma coisa ruim, a não ser quando ele adoece, quando tem emoções que curam, né? E também emoções tóxicas, nas publicações e um subcapítulo de uma outra publicação, nos é mostrado que nós temos algumas chamando emoções básicas, emoções primárias, estão em nós. O orgulho é uma delas, porque ela está atrelada ao sentimento do valor próprio, que está na lei de conservação. Uma das leis morais está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então não é uma coisa ruim. Quem não tem um amor próprio equilibrado, bem desenvolvido, ou fica se enganando e tentando aí sim botar os outros para baixo, ou fica com aquela autoestima baixa que parece não ter nenhuma possibilidade, quando tem às vezes muitas. É o que mais a gente atende, são pessoas que não conseguem olhar para as suas possibilidades. De alguma maneira, durante a vida, sempre foram estimuladas a olhar para as suas não possibilidades, ou para tentar ter possibilidades iguais às dos outros, quando cada um tem uma possibilidade de desempenho, e cada um está na missão que tem condição de fazer. E essa missão podemos pensar não só no âmbito familiar, no âmbito de si próprio, no âmbito profissional, todos nós temos, e todas as missões são importantes. Elas só deixam de ser importantes para nós quando nós passamos a olhar do outro e querer aquela, e não fazer a nossa. Não é? Tenho certeza que vocês, todos vocês aqui presentes, e estou falando para os dois lados da vida, olhando para a sua vida, um pouco já mais tempo por aqui ou um pouco menos, poderá verificar pessoas extremamente, vamos dizer assim, sem grandes status, mas que deram a vocês lições inesquecíveis que vocês carregam até hoje. Em determinado momento, eu diria, foram até bengalas na sua caminhada, ajudaram você a se levantar. E outras tantas, cheias de status e conhecimentos acadêmicos, isso e aquilo, que não deixaram nada que vocês pudessem utilizar. Não quer dizer que elas não tivessem valor, mas que vocês pudessem utilizar. Esse é um quadrozinho, um exemplo de quando o orgulho adoece. Eu vou fazer com calma. O orgulho, então, é uma emoção básica, aquela ligada ao instinto de conservação, a lei de conservação, que nos dá o sentido do valor pessoal. Agora, quando foi nos dado, qual é a finalidade da criação, daquele que nos criou? O sentimento de valor pessoal, resultante do processo natural do crescimento do espírito. Um subproduto do instinto de conservação. Um princípio que foi colocado no homem para o bem. Livro dos Espíritos, pergunta 907, que nós acabamos de ver.
O objetivo é dar aos seres humanos um sentimento de valor pessoal, de autoconfiança, visando a formação de um autoconceito de dignidade pessoal, de manifestação da sua vontade, daquilo que realmente é importante para você, daquilo com que você tem compromisso. E não, como muitas vezes nós somos desde a criação acostumados a tentar ser o que os outros querem que a gente seja, da forma que os outros querem que a gente seja, ao invés de ser tudo aquilo que nós podemos ser. Agora, ele adoece. Quando é que ele adoece? Quando é estimulado na arrogância e nos deixa, inclusive, a nossa aura suscetível à implantação dos chamados chips de domínio mental. Desequilibra o nosso chakra frontal, né? O chamado terceiro olho, principal fonte de atração das energias de outras entidades espirituais, o que, em consequência, para o ser humano, a inversão do sentido do chakra, favorecendo as chamadas miragens de personalidade ou vaidade. Uma coisa é a pessoa gostar, por exemplo, eu acho até interessante, se arrumar bem, dentro das possibilidades. Outra coisa é que ela acha que ela é o que ela está arrumada bem. Que se ela não tiver daquele jeito, do padrão, ela não está com nada. Isso é o problema. Não é ela gostar de se arrumar bem, gostar de se cuidar. Gostar de estudar é ótimo, mas não para mostrar aos outros que sabe. E sim, talvez, para ajudar os outros com o que sabe, alguma coisa de bom. O melhor professor não é aquele que chega lá e dá um show de informação sobre ele próprio, sobre o conhecimento que ele tem. O melhor professor é aquele que, através do conhecimento que ele tem, ajuda a despertar nos alunos a vontade de aprender, a valorizar o seu próprio conhecimento, a saber o uso adequado daquele tipo de informação que ele está ali com o veículo. Eu diria o seguinte, olha só, estou inventando, um medianeiro pedagógico de auxílio ao desenvolvimento humano. Eu acho até que vou escrever isso. Medianeiro pedagógico, é um médium pedagógico, e quando ele consegue fazer a inter-relação do indivíduo com o todo que ele pode ter a possibilidade de ser. Aqui embaixo ainda esse quadrozinho interessante, seu campo de ação energética interfere decisivamente na construção e na irradiação estou brigando aqui com a cadeira. E na irradiação, aqui, de doenças severas, conforme o livro dos médiuns, no capítulo 31, item 4, só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Mas se vós mesmos não tiveres, outros veem, outros, os que ficam aqui tentando manipular, aqui e assim em volta da gente, não é? Ou nunca tiveram a oportunidade de serem, assim, adulados, talvez excessivamente valorizados, confetes e purpurinas sobre você, às vezes por coisas pequenas. Bom, no livro Opinião Espírita, de Chico Xavier e Valdo Vieira, inspirado pelos espíritos André Luiz e Emmanuel, nos é lembrado que o dever do espírita cristão, visando tornar-se progressivamente melhor, é estar em constante vigilância, verificando de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a sua verdadeira situação íntima. Então agora nós vamos fazer a nossa autoavaliação, cada um aí, sobre orgulho. Vou dar algumas sugestões, manifestações do que a gente chama de manifestações orgulhosas, né? Primeiro vou fazer sugestão de duas perguntinhas. Olha o orgulho jogando a gente para o abismo. A primeira é o seguinte, vamos pensar,
quais são as manifestações orgulhosas predominantes em mim, ou ainda em mim. Eu vou mostrar quais são, a gente vai olhando e vai vendo se está com a gente. Não me responsabilizo pelas consequências. Toda vez que eu faço essa palestra, eu preciso chegar em casa, preciso fazer. Eu vou lembrando das minhas. Bom, a outra, que procedimentos reeducativos posso adotar para superar progressivamente essas manifestações? Vai ver algumas sugestões aí. Então vamos lá. Antes vamos lembrar uma das coisinhas aqui do nosso, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que muitos aqui já ouviram falar naquele esotérico famoso, aquele espiritualista, o Trigueirinho, já falecido, mas ainda há muitas coisas dele, fundador de Nazaré Paulista, fundador de Filgueiras, e uma série de trabalhos muito interessantes que ele fez. Eu nunca me esqueci que eu levava no rural e me deram uma fita dele, fita cassete ainda, você veio o tempo, né? E eu botava no carro enquanto eu dirigia, e uma parte eu nunca esqueci. Ele falava algumas coisas que às vezes as pessoas acham que são mágicas. Ele disse, você pode comer tofu, você pode meditar, você pode falar opções de coisas assim, alguns procedimentos assim, mas na verdade o que vai fazer a diferença é a sua vontade de se transformar. Podem vir toda segunda-feira aqui, eu vou na outra, eu vou no outro lugar, eu posso fazer palestra, eu posso rezar, eu posso fazer oração todo dia, mas o que vai realmente ajudar eu a mudar é meu compromisso de me transformar, que é o que está nos lembrando isso daqui. Do livro da Reforma Íntima Sem Martírio, inspirado pela Romance do Fora, Vanderlei de Oliveira, a reforma íntima é um trabalho processual. A gente tem que ter paciência, não desistir no meio. Não pode ser aquela dieta que vai começar na segunda-feira e que a gente vai e desiste na quarta. Não pode ser assim. Tem que ter paciência. E paciência, inclusive, com a sua dificuldade de mantê-la. Nós somos assim, somos pessoas incríveis, mas com muitas coisas a resolver. Só nós podemos resolver. Então, outra coisinha a lembrar importante, solicita a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços moralmente inadequados que a compõem através do acolhimento amoroso e indulgente. Quem não consegue acolher uma coisa que veja em si que precisa ser mudada, no caso do nosso tema aqui, uma manifestação orgulhosa que acha que possua, acolher significa primeiro aceitar que a tem. Não brigar com ela, que negar a verdade é dar-lhe força através da resistência. Diz uma frasezinha bonitinha, filosófica aí. Então não adianta negar, aceita, acolhe e aí trabalha para mudar. Seja amoroso com ela, porque tudo que eu sou, tudo que você é, tudo que você é, tudo que você é, tudo que nós somos, somos nós. Como dizia um pedagogo famoso, eu sou eu e minhas circunstâncias. E são essas que eu tenho que trabalhar. Então vamos lá. Pensei que ela foi sozinha, eu apertei os dois. Algumas manifestações aí orgulhosas. Elas estão no livro Mereça Ser Feliz, inspirado também pela Romance do Fora e psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. São várias, estão vendo? Vamos ver uma de cada vez. Aqui. É chamadas manifestações do orgulho, ou matizes do orgulho. A primeira dela, eu tenho certeza que ninguém aqui tem. Foi? Tá bom, você faz assim, eu tenho que estar me dizendo alguma coisa. Você viu que é o nível de obediência familiar. Milindre. O milindre é o orgulho na mágoa. Alguém que ouviu alguma coisa que não gosta. Às vezes uma coisinha de semaninho, mas a pessoa dá um milindre, vira um problema.
se afasta da casa espírita, briga com o familiar, fica 10 anos sem ver. Eu tenho um conhecido que ele não vê o irmão há mais de 20 anos, por uma coisa que o irmão disse a ele, uma coisinha. Aí tu diz, deve ter sido, xingou de tudo. Não, meu irmão, eu ando com a minha vida, segundo ele disse, eu ando com a minha vida como eu posso andar, ande com a sua da mesma maneira. Mais de 15 anos. Tem cabimento uma coisa dessa? É muito melindroso. Lembra até aquela fantasia da melindrosa, lembra? Aquela fantasia. Bom, mas qual é o nosso... Tem uma sugestãozinha aqui para a gente trabalhar ele. Busquemos desenvolver a coragem de sermos criticados. Coragem. Refletindo com humildade sobre o escutado. Se alguém viu aquilo, ou alguma coisa que pareceu aquilo em você, por que não refletir sobre isso? Reflita. Não estou dizendo porque você é, nem posso dizer que você não é, mas de alguma maneira a pessoa percebeu. Se alguém disse alguma coisa inadequada, não uma pessoa às vezes que é politicamente correta na forma de falar, mas às vezes a essência do que ela falou está certo. Reflita naquilo. Nunca esperava ouvir isso de você. A postura. Orgulho. Uma outra manifestaçãozinha interessante para a gente pensar é a pretensão, é o orgulho nas aspirações. Isso a gente vê muitas vezes nas casas espíritas, nos lugares de trabalho, de uma maneira geral, né? Diz lá, ó, pergunta para a gente se fazer. Tenho aspirações, expectativas costumeiramente maiores do que as oportunidades a mim oferecidas? A me oferecidas para ficar na recepção. Tenho para mim, eu sou apenas palestrante. Me disseram, só me deram, me exigiram, podem me exigir que eu faça uma palestra em 50 minutos? Afinal de contas, o meu conhecimento é para 3 horas e meia. Perseveremos na resignação ativa através da aceitação sincera e altruísta quanto às decisões e acontecimentos. Errei. Essa é outra. Passei a folha. Desculpa. Exercitemos a humildade através do reconhecimento e do comprometimento com a oportunidade recebida, considerando que tantos anseiam, por vezes, por uma oportunidade semelhante, sem a graça de receber. Tudo aquilo que chega a nós tem a ver com uma responsabilidade nossa. Às vezes não cabe a nós esse é pequeno ou grande. Se você sentir a vontade para fazer, faça. Mas eu diria o seguinte, tarefa recebida é para ser cumprida. Não estou querendo voltar ao tempo da farda, não apenas, mas é verdade. E as tarefas que mais talvez tenham importância é aquelas que nós inicialmente não qualificamos como importantes. Lembre depois de algumas coisas da vida de vocês, porque eu sempre que vi isso, vem coisas na minha cabeça, de que às vezes eu aprendi muito mais com as tarefas que eu achei que não eram importantes, e não com aquelas tarefas que eu achei que aquelas sim tinham tudo a ver com o meu diploma. Uma outra manifestação orgulhosa é orgulho centrado no eu, personalismo. Vamos nos perguntar, sou capaz de superar minhas tendências egoísticas e egocêntricas? Isso é tão perigoso que acreditem se quiser, não sabemos por que até agora, eu e quem me ajuda nessas coisas, por que isso daqui ficou em branco, essa imagem. Estou falando sério, não é verdade? Não comentamos? Isso como é que é? Se você olhar aqui, né, da onde nós tiramos, é uma como se fosse um pedestal escrito ego, em letras garrafais. E em cima, uma pessoa com postura assim de vencedor, tipo alto da montanha, chegou com uma bandeira. Personalismo. Qual é a sugestão? Perseveremos, aí sim, em resignação ativa através da aceitação sincera
e altruísta contra as decisões e acontecimentos que contradigam os anseios da nossa personalidade, ainda predominantemente egocêntrica. Por que não me chamaram? Lembra que Jesus disse, quando entrar numa recepção, uma festa, senta-te no último lugar da mesa, para que não sentes em um lugar que não é o teu e sejas, vamos dizer assim, ele não usou o termo humilhado, mas sejas exposto aos presentes quando o dono da festa dizer que aquele lugar está reservado para uma pessoa ou outra pessoa. Senta no teu lugar e serás exaltado se ele disser, por favor, venha para mais perto de mim. Está lá no Evangelho. Se encaixa aí também agora é ser um aprendiz de Napoleão Bonaparte, né? Exatamente. Aproveitando o filme que está rolando, que está rolando aí na praça. Né? Então é importante isso a gente pensar. E eu tenho certeza que vocês, embora muitos sejam muito talvez mais amadurecidos que eu, mas que talvez alguns já tenham passado como eu por situações que eu diria, hoje, com vergonha, né, mais amadurecido, eu diria assim, poxa, eu achava que aquilo que eu era, eu. Ainda foram me dar o nome de Eugênio, que etimologicamente significa bem-nascido, aí sou eu. Eu, gênio. Mas eu sou do tempo daquele programazinho que tinha o Martins Francisco, aquele calvo, que dava um monte de livros debaixo do braço. Eu era criança e já tinha esse programa. Não sei qual alguns podem dar, mas eu era criança assim. E ele estava com aquilo debaixo do braço e tinha um que seguia ele, que não me lembro o nome do artista, e que quando ele era apresentado, ele era assim meio, vou usar um termo mais vulgar, ele era burro, ele não sabia nada. Né? Porque o burro é inteligente, ele não pula numa Bíblia, o cavalo todo. Mas ele era burro, não sabia nada. Aí ele dizia assim, ó gênio, cabecinha de Santo Onofre. Nessa época eu estava no primário, era primário na minha época, o nome. E quando eu errava alguma coisa, a turma não perdia a chance. Ó gênio, cabecinha de Santo Onofre. Passei por isso. Mas a gente depois, no decorrer da vida, vai se achando, né? Infelizmente. Bom, eu não vou bati para a terra. Dedo grande. Não tá grande. Prepotência, outra manifestação orgulhosa. Essa daqui, pergunte, sou prepotente? Em que situações ou ambientes? Porque o Evangelho também nos lembra das pessoas que na rua não conseguem colocar a prepotência para fora. Mas quando chega dentro do lar, cresce. Daqueles que não conseguem nem responder na mesma altura para outro, mas quando pega um mais subalterno, cresce. Que é o pior tipo de prepotência que existe. É aquele que se julga. Mas o que podemos fazer? Exercitarmos a humildade na forma de falar. Lembra quando a gente viu o conceito aqui? Falar com educação, procurar uma palavra que não ofenda o outro. Mesmo quando você está exigindo, às vezes, uma coisa que você tem por responsabilidade exigir, e ele tem até por responsabilidade fazer. Mas não precisa rebaixá-lo para isso, ao contrário. Quantas vezes a gente ganha uma pessoa que está um pouco indolente do trabalho, valorizando o seu lado positivo, não adulando, valorizando o lado positivo. Em psicologia aplicada à aprendizagem, a gente aprende a qualificar, reforçar, o reforço dado ao aluno, principalmente aquele que está com dificuldade em avançar ou aquele que está um pouco indolente, nos pequenos ganhos que ele faça. Não dizendo que ele é ou que ele não é, porque não vai ajudá-lo em nada, mas sim valorizando cada pequeno êxito que ele tem. Quando eu digo pequeno, é só uma forma de falar agora, mas na verdade, qualquer êxito, para quem não tinha e obtém, é grande. Pequeno é quando você quer comparar ao conceito que é seu ou esse êxito ao de outro. Quantas vezes pedir licença para alguém é muito mais difícil que para nós pedir 1000 licenças. Depende da constituição, da psicologia de cada um, das suas dificuldades, da sua educação.
Uma outra indiferença é o orgulho da sensibilidade. É quando nós vamos nos perguntar, me sensibilizo adequadamente com os êxitos e insucessos alheios? Me sinto, tenho compaixão, me sinto o coração apertado quando vejo alguém em sofrimento? Isso não parece ser tão difícil. Mas quando é o êxito do outro, ver o sucesso do outro, em vez de se inspirar nele, você, às vezes, mas não faça muita confiança não, porque ele se sente muito. Deixa ele se sentir, o que importa é o que você está sentindo. Eu tinha um psicoterapeuta, vou dizer o nome dele, porque ele era ótimo, o Dr. Paulo Costa Lopes. Ele tinha um jeito assim, ele é de análise, psicoterapeuta de análise sensacional, e ele tinha umas coisas que eu gostava do jeito assim, solto dele dizer, mas assim à vontade. Ele dizia o seguinte: não, eu falo, procuro falar da melhor forma possível. Eu falo, aí ele dizia assim, e eu fico limpão. O problema passa a ser dele. E é verdade, você fica até hoje. Não estou para você ofender e dane-se o outro, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: procura falar direito. E ele tem que resolver a parte dele. Como você, quando ouve, tem que refletir sobre aquilo. Então, vamos pensar se esse orgulho na sensibilidade. Outra manifestaçãozinha orgulhosa, que eu vi bonitinho, diz lá assim: como reajo diante das vitórias e sucessos alheios? Orgulho perante as vitórias alheias, inveja. Uma das coisas muito comuns no ser humano, até inconscientemente. Se a gente não está bem, mas quando sabe que o outro não ficou bem, pense se às vezes não acontece isso uma vez ou outra conosco. Tomara que seja só uma vez ou outra. Não é que você queira aquilo ou fique satisfeito de ele ter ido mal, não. Mas é como se fosse uma compensação por você não estar indo bem. Pensa. A gente pensa na vida olhando para trás, em situações que estão aqui arquivadas. Elas vão vindo. Não é? Na meditação elas não vão emergindo. Outra manifestação. Não, deixa eu. Desculpa, cometi um equívoco. Deixa eu voltar. O que houve? Entende porque a gente tem que ser humilde? Eu, numa demonstração aqui de humildade. Não. Está exagerando. Estou brincando. Mas, voltando aqui, o que a gente recomendaria aí como, quer dizer, o que o livro recomenda como manifestação aí para isso? Olha como é interessante. O exercício da humildade na percepção íntima nos permitirá eliminar o desconforto emocional com o sucesso alheio, e sim compartilhando a satisfação fraterna com o sucesso de nossos próximos. E uma coisa interessante, um exercício, são palavras que estão aqui, né? Mas uma coisa interessante eu posso garantir é o seguinte: quando você começa a se empenhar nisso, principalmente em relação a pessoas que, porventura, não têm um alto grau de afinidade, de aproximação, quem sabe até fizeram alguma coisa que você considera que não foi adequado em relação a você, a gente cresce muito espiritualmente. Não estou desqualificando que ele possa ter feito, o que você acha que ele possa ter feito em outro momento por você. A luta da criatura humana é contra a própria criatura humana, não é contra o outro. Então, interessante, é um bom exercício. Lembra da outra, uma vez aí que eu tive aqui para falar sobre livre-arbítrio, acho que foi da última, né? Que eu falo, só pensamento bom, só pensamento bom, só pensamento bom em minha cabeça. É interessante, porque se eu cultivar esses pensamentos positivos em relação ao outro, a permissão das minhas qualidades vão também crescendo.
E olha que sintonia positiva eu estou fazendo com alguém, principalmente com alguém que eu não tenha muita afinidade. O pensamento é tudo. Eles lá em cima nos auxiliam nisso. Não precisa ouvir daqui de baixo do outro ouvido. Ele vai, de alguma maneira, perceber. Grandes coisas podem acontecer. Aí depois, aquele que a Jane adiantou, é o desprezo. A cara do boneco já nos lembra, né? Será que a gente já ouviu alguém olhar assim? Que é o orgulho no entendimento. Percebo com desprezo acontecimentos e decisões que não correspondam à minha análise e critério de avaliação. Tem gente que acha que tem a última palavra. As coisas têm que mudar em relação à forma como ela pensa. Outros não podem aprovar alguma coisa que ela acha que não é própria. Essa manifestação de desprezo, na verdade, é um tremendo atestado de falta de autoconfiança, de respeito ao outro, de fraternidade. É o despeito, né? Hein? É outra forma de a gente falar sobre isso. O que eu vou falar sobre isso? Trabalharmos em nós com a humildade necessária a possibilidade de estarmos errados na nossa observação de acontecimentos e decisões que não acordem com a nossa percepção. Falávamos alguma coisa sobre isso no início aqui. Percepção de duas pessoas, você que estava do meu lado aqui. A pessoa acha que aquela é a resposta. Não está de acordo com aquele entendimento dela, está errado. E toda vez que houver um entendimento diferente do nosso, vamos retornar a uma das manifestações lá do início, que nós já vimos. Reflitamos sobre aquilo. Porque senão, além da gente estar menosprezando, desprezando o que foi dito e ouvido, nós estamos fazendo o mesmo com a pessoa, como se ela não tivesse capacidade, ou as pessoas que tomaram aquelas decisões. É se sentir muito, não é? Inclusive na casa da gente. Quantas vezes meus filhos dizem coisas para mim que no primeiro momento, hoje em dia eu calo, escuto, não concordo, mas reflito. E aqui entre nós, vou até me sentar, embora esteja sendo gravado, muitas vezes eles têm razão. Eles estão numa posição mais privilegiada, não podem não ter a experiência dessa passagem. Quem sabe tem de outras tantas, muito mais do que eu, sejam espíritos mais amadurecidos, mas tem uma visão da vida de outro ângulo. Uma das coisas que a gente aprende muito na didática, aí, quando nos ensinam, é procurar olhar as coisas por um prisma diferente. Mudar de posição. Por exemplo, vocês estão vendo alguma coisa dessa cadeira, não estão? Mas certamente não estão vendo o que eu daqui posso ver dessa posição. É assim com qualquer outra coisa. Então, por que não tentar entender a posição do outro? Tentar ver como a nossa está em relação a dele? Tentar buscar um consenso, um somatório de forças e entendimentos. E quanto mais velho a gente vai ficando sobre isso, sobre a vida, mais responsabilidade a gente tem de olhar essas coisas. E não dizer por outro. Você sabe quantos anos eu tenho? Sabe o que eu já fiz na minha vida? O que você já fez na sua? Ainda olha assim a vida. Pode ouvir muitas coisas, depende da criatividade que ele está falando, eles são muito inteligentes. Aquela que veio antes da hora, mas fala do preconceito, os orgulhos da concepção. A gente tem que ter um cuidado com essa muito grande mesmo. Costumo pré-rejeitar ideias, opiniões e conceitos que divergem das crenças e valores que tenham como corretos, porque nós, na verdade, os valores são originários das crenças, né? Você aprende, desenvolve coach, etc.
identificar as crenças que você tem. O perigoso são aquelas que você acha que conhece, são aquelas que estão no seu interior, às vezes colocado como mandatos, eles chamam em análise relacional de mandatos, coisas que você ouviu e que marcaram. A palavra de homem, eu já disse essa aqui uma vez, vale um tiro. Tudo bem que falaram uma coisa importante, mas vale um tiro. E outras coisas a gente ouve, porque tiveram a sua colocação, não vou dizer se foram adequados ou não, na época que aquelas pessoas aprenderam, e nós recebemos aquilo. Muitas coisas orgulhosas que nós temos vêm dessas coisas que nós ouvimos. Muitos preconceitos em relação a outros, a religiões, a cor, a sexo, a opção sexual e outras tantas coisas, vieram dessas coisas todas. Nós fomos ouvindo, e estão em nós. E sabe-se lá por quantas encarnações ouvimos isso, e até fomos, quem sabe, os grandes divulgadores da ideia. Pensemos nisso. Então é sempre interessante a gente ter ideia do que a gente tem, é um preconceito, é um conceito feito a priori do conhecimento real ou de uma atualização, uma situação nova. Como se fosse tudo igual. Todas as pessoas fossem iguais, desculpa. Pensemos nisso. Presunção, orgulho do saber. Eu tenho uma dificuldade brutal com isso. Ó gênio, cabecinha de Santo Antônio. Ao ouvir outras pessoas, considero com sinceridade interior, não aquela que sai pelo lado, a possibilidade de aprender algo, ou eu será que digo, não é só isso. Além disso, e às vezes nem por aqui sai, fica só aqui. Sugestão. Em todas as áreas nós temos isso, né? E a doutrina espírita não é nada, né? Não é uma fora dessa regra, né? Aqueles que acham que sabem tudo, né? E muitas vezes o que sai pelos lábios, até com presteza conceitual, não vem do coração, vem só do intelecto, uma boa memória. Exercitando a humildade, passaremos a considerar que é sempre possível aprender algo novo, independentemente de quem nos apresenta um novo conhecimento ou prisma de entendimento sobre determinado assunto. Lembrar o primeiro passo do processo de reforma íntima, segundo a irmã Dufour, reforma íntima sem martírio, que é a eterna posição de aprendiz. Aí tem uma historinha interessante, simplesinha. Diz que na antiga Grécia, lá, em determinado momento, um senhor estava prestes a morrer, um grande sábio, uma pessoa assim, é uma história, não é uma pessoa específica, né? E estava com dores e tudo, sentia um frio e pediu ao servo dele que fizesse alguma coisa para ajudá-lo. E aí daqui a pouco veio o servo com umas brasas assim na mão para botar sobre uma coisa que botou aqui em cima dele para aquecer, para diminuir aquelas dores, aquela sensação. E ele já todo moribundo assim, né? Aí quando percebeu o servo vindo com as brasas na mão, ele despertou e disse: como é que você consegue carregar essas brasas na mão? Aí o servo disse: não, é porque eu ponho as cinzas frias e as coloco na mão e consigo transportar. Aí o sábio disse assim: sempre vivendo e aprendendo. Pum! Mas o importante é isso mesmo, sempre vivendo e aprendendo. Sempre vivendo e aprendendo. Sugestão, antes de passarmos aqui, que não era para ser essa. Não, deixa que eu... Você tem que ser humilde e aceitar a ajuda, porque ela é uma ajuda competente.
A sugestão, então, é essa. Vamos sempre procurar aprender. Mesmo que na hora a gente ainda esteja com outras manifestações orgulhosas, não queira dobrar sua atenção, sim. Mas depois começa a pensar um pouco e a gente aprende sempre alguma coisa. Eu me lembro, a história agora é verdadeira. Ali naquela região do Debossan, eu tinha um localzinho ali que prepotentemente eu chamava de sítio, mas era 3.000 e poucos metros quadrados, um negócio pequenininho. Aí era sítio. E eu tinha uma pessoa que ajudava ali, ele trabalhava em um negócio de terra, né, de horta, isso e aquilo. Um amigo meu foi e me sugeriu ele para me ajudar, que tinha muita habilidade com massa também. Chamava massa pedreiro, né? Mas para ele trabalhava com massa. Ele fazia um monte de trabalhos para mim, gente fina, gente bacana mesmo. Eu não só vou dizer o nome dele, certamente pode ser que alguém conheça, mas é positivo até o exemplo. Aí, eu na época ainda estava em outro momento da minha vida, Jane ainda não estava comigo, né? E eu estava lá e ficava conversando com ele até tarde. Aí eu esqueci, pessoal, quando começo a conversar eu esqueço, já viram, né? Eu esqueci o horário e quando eu entrei em casa, depois de conversar com ele bastante, quando eu entrei em casa tinha alguém um pouco chateado com aquele negócio, que tinha um horário na cidade, aquela coisa que eu queria ver alguma coisa. Aí foi dizer assim para mim, eu não sei o que você perde tempo, fica conversando tanto com esses capial, esse termo assim. Aí eu disse assim, mas se você soubesse o que eu aprendo. Hoje mesmo, eu vou dizer só o primeiro nome dele, que ele tinha um outro nomezinho. Hoje mesmo com o João, eu aprendi que a solução para o meu problema é existencial. Aí eu ri e disse assim, ele não sabe nem o que é problema existencial, mas ele resolveu o meu. Aí por quê? Porque eu dizia para ele, João, vamos fazer isso daqui, vou fazer aquilo. Ele dizia, professor, eu gosto muito do senhor, você é bacana dessa. Mas sabe o que é? As pessoas ficam me chamando, se eu for para o senhor, não for para outra pessoa e tudo, e o senhor não faz isso não, mas tem gente que me deixa aqui, em casa de veraneio, né? Com alguma tarefa, não me dá assistência nem nada, mas quando chega, às vezes 2 semanas depois, e olha, fica cheio de pedras na mão, dizendo que, mas isso não era assim, isso era assado, aqui. Então eu fico numa intranquilidade, porque ele é uma pessoa muito simples, então eu prefiro trabalhar só com a terra que ninguém reclama. Mas você vai ganhar bem menos, João. Olha o que ele me disse, mas eu fico em paz. Bom, era um domingo, segunda-feira eu cheguei no Rio e pedi demissão da reitoria. Fiquei em paz. Quem resolveu meu problema? O João. João. Viu? Sempre aprendendo. Como tantos outros aí pelo caminho que nos ensinaram tantas coisas. Mas, olha que bonitinha essa figura. Quantos de nós não se olham no espelho? Tem uma outra que é o gato do lado de fora e o leão do lado de dentro. Às vezes é o contrário. Tem uma outra que é o leão do lado de fora e na sua baixa autoestima vê um gato no espelho. Mas muitos de nós é igual a esse gatinho. Olha que ele está vendo, um baita de um tigre. É o orgulho no que se imagina ser. E talvez seja uma das que mais nos impedem, e a gente procura superar isso com atos de vaidade. Na verdade, é reconhecer aquilo que a gente realmente é. E às vezes é muito mais do que aquilo que a gente imagina ou que deseja ser. Porque todos nós somos criações do Pai, criações maiores, e viemos com grandeza de vida. Não grandeza material, obrigatoriamente, intelectual, mas com responsabilidade de vida. E todo aquele que consegue realizar o seu caminho encarnatório, carregar a sua cruz, como vamos dizer assim, no bom sentido do termo cruz, ele é grande. Ele é grande. Bom, meus irmãos, sugestão para a vaidade. Quando exercitarmos a humildade através de um honesto processo de autoconhecimento, conhece a ti mesmo, nos permitirá perceber como realmente somos, com todas as nossas possibilidades e também com algumas limitações. Tanto percebendo nossos potenciais como limitações e eventuais sombras. Na linguagem junguiana, são aquelas coisas que a gente não quer tomar conhecimento, nem olho para lá.
E é para lá que a gente tem que olhar, porque é aquilo que precisa ser trabalhado. Não, alguma coisa ocorreu de novo errado aqui. Eu adoro da cenoura. Tem um aqui que é a dissimulação. Uma manifestação orgulhosa também interessante. A dissimulação, ela é incrível, não é? Podem dizer. Eu não vou dizer muito, senão orgulho. Como costumo dissimular meus verdadeiros sentimentos, pensamentos e atitudes. Eu gosto muito dessa figurinha também, porque quantas vezes eu gosto também daquela do iceberg. A gente olha a parte menor do iceberg, por maior que pareça, é a que está para fora, mas a que está para dentro é infinitamente maior do que aquela. Então, é o que acontece com as nossas tendências, que ainda existem e têm que ser superadas. É o orgulho nas aparências. Infelizmente, ou felizmente, porque nos desperta também pelo contraste, nós vivemos num mundo hoje que nos cobra muito a aparência. Aparência física, aparência do vestuário, aparência do automóvel, aparência da casa, aparência de quem está do seu lado, aparência de conhecimento. Pensem em aparências. Eu vou ficar nessas aqui que estou numa palestra séria, mas pensem em aparências. Infelizmente a gente se deixa subornar por isso. Você se submeter a isso. Sugestão: o desenvolvimento da humildade nos permite aceitar respeitosamente aquilo que somos, sem receio de julgamento alheio, expressando de forma educada o que realmente sentimos e pensamos. O Evangelho diz, nos chama a atenção, inclusive, para que muitas vezes a omissão é pior do que qualquer outro procedimento, porque é na omissão que muitas injustiças são feitas sob os nossos olhos. Para não parecer ruim, fazer uma média, às vezes com uma baixeza até ainda, está muito equivocado, não quer ficar mal com o outro, e você deixa de um ciclo, por exemplo, está começando uma maledicência, você diz, não, eu penso diferente. Mas se eu pensar diferente, será que fulano vai continuar gostando de mim? Se não gostar, o problema não deixa de ser meu. Como diz o Dr. Paulo Costa Lopes, eu fico limpão, o problema deixa de ser ele. Agora, o que você não pode é, pela omissão, deixar de ser aquilo que você é. E muitas vezes permitir que muitas injustiças sejam feitas. Agora, procure falar com jeito, é claro, procure falar com o objetivo de agredir, é esclarecer, dentro e com humildade. Olha, eu penso diferente, não quer dizer que o que eu penso é o certo, que você obrigatoriamente está errado, mas coloque a sua posição. Quem sabe se ajuda o irmão a acordar. Se não quer colocar em público, para não expô-la, ele pode ser sensível ainda, não viu palestra sobre essas coisas, então faz o que o Evangelho diz, chama teu irmão à parte e fala com ele, terá ganhos do teu irmão, e quem sabe terá ajudado uma alma a acordar, porque muitos dos erros que são cometidos por nós é porque nós não despertamos, e não obrigatoriamente porque queremos errar. Eu gosto muito dessa, mas se lembrar de alguém é mera coincidência, tá? Porque não tem nada a ver, isso é uma figura. Falsa modéstia, o orgulho da humildade artificial. A gente não precisa estar se autofotografando quando está fazendo algum ato bom, uma caridade. Porque quem está vendo já viu o móvel do seu coração há muito tempo. É por isso que quantas vezes diz o Evangelho também, o Pai maior aprova aquilo que nós aqui desaprovamos e reprova aquilo que nós aprovamos, porque Ele sabe, aí essa palavra está lá, o móvel do coração de cada um de nós. Então,
Não precisamos disso. E no capítulo Caridade nos é lembrado muitas vezes que a caridade deve ser feita no silêncio, porque a caridade que expõe humilha o teu irmão. Um dia eu participava de um grupo, não vou dizer qual grupo, onde, quando, e no final de um dia de trabalho na rua, queriam tirar umas fotografias dessas. Eu, na minha imaturidade espiritual, nunca mais consegui no grupo. Não fotografei, não foi nada a ver. A irmã Cidufo nos diz o seguinte: precisamos de muita coragem para sermos humildes, ser o que na verdade somos. Ser humilde é tirar as capas que ocultam nossas sombras, as máscaras que colocamos com orgulho ao longo da nossa caminhada, muitas e outras encarnações, e ainda tendenciosa, com tendências nessa. Então façamos esse esforço, não precisa pressa, não precisa correria, respeite o seu tempo, mas o processo de reeducação moral através das reencarnações exige de nós que a gente trabalhe, harmonize nosso orgulho e nossa humildade, porque eu não gosto do Evangelho, eu não estou querendo ser prepotente em relação ao Evangelho, mas são traduções. Eu não acho que obrigatoriamente o orgulho é o terrível inimigo da humildade. Humildade e orgulho são como dois cães de portes similares que brigam o tempo todo dentro de nós. Qual é o que ganha? É aquele que eu alimento mais. Os limites são colocados pelo ato da minha vontade. E aí vamos trabalhar. Sou orgulhoso? Sou. Aonde é que está meu orgulho? Identifico. Então vou começar a trabalhar devagarinho, vai lá. Tá? Bom, meus irmãos, eu estou orgulhoso de não ter recebido nenhuma repreensão hoje quanto ao tempo. Estou extremamente orgulhoso e humildemente eu agradeço não terem feito. Muito obrigado, que a gente possa pensar sobre isso, porque muito mais é um estudo, mas todo estudo, como diz um amigo meu, muito inteligente, muito mais do que eu possa imaginar que possa ser, que os dois ouvidos, como eu gosto de repetir, mais próximos da boca que fala, são aqueles que mais precisam ouvir. Então, quando eu faço algum estudo, ou me é inspirado, ou me é pedido, ou eu resolvo fazê-lo, eu vejo sempre que eu preciso muito mais dele do que qualquer um que talvez tenha a oportunidade de ouvir. Então, que a gente possa trabalhar isso é material para muito aborrecimento de nossas famílias, nossos empregos, muita chateação nossa, muito ser para baixo, que a gente fica às vezes, né? Então vamos trabalhar essas manifestações orgulhosas. O livro da irmã Cidufo, do qual me inspirou bastante, que tem essas manifestações, como outra coisa diferente, é o livro Mereça Ser Feliz. E a gente merece ser feliz, diminuindo o orgulho, as formas de ostentação da nossa personalidade e deixando que a humildade do Cristo cresça em nós. É não uma humildade e fraqueza. É o verdadeiro poder que pode nos levar a alguma coisa que tem importância na nossa vida eterna e não nessa passagem imediata. Obrigado. Então, terminados os passos, vamos para a nossa prece final. Mais uma vez, entrando em sintonia com as boas vibrações, a espiritualidade superior. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por mais uma noite reunidos em nossa casa, uma noite de estudo, uma noite de palestra, e pedimos a vós a proteção, a sabedoria, muita aplicação nos temas aqui hoje ministrados, que a espiritualidade superior nos acompanhe, nos guie, nos leve em paz para nossas casas, para o desempenho de nossas funções, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus.